Olá, estudantes! Como vão vocês? Tudo bem? Hoje nossa aula será sobre o quientismo, esse movimento que representa a primeira manifestação literária no Brasil. Ele também é conhecido como literatura de informação. É um período literário que reúne vários relatos de viagem, características formativas e descritivas. São textos que descrevem sobre as descobertas dos portugueses aqui no Brasil no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo, que eram os índios. Vale lembrar que o quientismo ocorreu paralelo ao classicismo português. Enquanto no Portugal acontecia o classicismo, aqui no Brasil acontecia o quientismo em 1500, ou seja, início da nossa literatura. Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, Pero Vaz Magalhães e Manuel da Nóbrega. O que mais vai se destacar será o Pero Vaz de Caminha com sua carta, né? Então, as características do quientismo: crônicas de viagem, textos descritivos e informativos, conquista material e espiritual, linguagem simples, utilização de adjetivos, ou seja, vários adjetivos, porque eles escreviam relatando as terras da nova descoberta, o quanto era linda, maravilhosa a fauna, a flora, os sobreviventes que ali estiveram. Os autores e obra do quientismo. Bom, autores e obra do quientismo que destaca Pero Vaz de Caminha com a sua carta. Ele era escrivão-mor da esquadra literária por Pedro Álvares Cabral, até 1520. Ele foi escritor, vereador português, registrou suas primeiras impressões acerca das terras brasileiras. Fez isso por meio de carta de achamento do Brasil, datada de 1º de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha também tem a escrita para o rei de Portugal, Dom Emanuel, é considerada a marca inicial da nossa literatura, visto ser o primeiro documento escrito sobre história do Brasil. Seu conteúdo aborda os primeiros contatos dos lusitanos, ou seja, dos portugueses com os indígenas brasileiros, bem como as impressões sobre a descoberta de novas terras. Aqui começa a literatura brasileira com a carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, tivemos também o José de Anchieta. Foi um historiador, gramático, poeta, teatrólogo e um padre jesuíta espanhol. No Brasil, ele teve a função de catequizar os índios, sendo um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. Pero de Magalhães Gândavo, de 1540 a 1580. Ele foi um gramático, professor, historiador e cronista português. Ficou também conhecido pelos relatos que fez sobre a fauna, sobre a flora e a dimensão das terras brasileiras em seu livro História da Província da Santa Cruz, primeiro nome dado ao Brasil, que vulgarmente chamamos de Brasil, por conta do pau-brasil descoberto logo em seguida. Temos também o Manuel da Nóbrega, Padre Manuel da Nóbrega. Foi um jesuíta português e chefe das primeiras missões jesuíticas à América. Armada de São Tomé, participou da primeira missa realizada no Brasil e da fundação das cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui mais 3 participantes da nossa inicial literatura. A carta de Pero Vaz de Caminha, aqui temos um trecho daquela carta, e veja bem a linguagem rebuscada para nós que não conhecemos a linguagem desse tempo. Mas vamos lá um trecho. A carta de Pero Vaz de Caminha. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque ao estender dos olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma, nem metal, nem ferro, nem nos vimos, porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque nesse tempo de agora o achávamos como os de lá. Águas são muito infinitas e assim vai. Aqui nós temos aqui o adjetivo, as características lindas que tinha a terra Brasil no início de sua colonização. Então é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado, e qualquer coisa me chamem lá no Zap, no privado, tá? Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço e até mais.